Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Muito boa noite para você que está com a gente assistindo. Essa chuva de graça é para você, para mim, para as pessoas que precisam realmente, né? E não é ninguém além daqueles que estão aqui com a gente de fato. Porque o Senhor escolhe, envia, chama, tudo assim, ó, num número bem certinho. Basta a gente dizer sim. E olha que coisa bacana que a gente está vivendo, né? Uma chuva de graça, algo que vai contemplar o mistério anunciado, a promessa, e nós estamos aqui num outro lugar. Olha só que bacana. Nós estamos num outro cantinho da igreja. Para você que sabe que a gente sempre faz na igreja, né? Que já conhece mais ou menos o lugar onde a gente faz. A gente está no presépio. Muito bacana, né? Feito pela nossa comunidade. O carinho de sempre que o Padre Johnny tem com o cuidado, né? Da expressão litúrgica. De celebrar bem os mistérios, celebrar bem os tempos litúrgicos durante todo o ano. E não poderia ser diferente agora no Advento. Nós estamos aí na primeira semana do Advento, né? Começamos aí domingo, o primeiro domingo do Advento, e estamos celebrando e vivendo a primeira semana do Advento. Mas a gente quer viver isso de uma forma um pouco diferente. O programa durante esse mês de dezembro, a gente vai ter 3 programas para você que está nos assistindo. E eles vão ser um programa que nós vamos fazer memória, sabe assim, fazer memória de coisas boas que a gente viveu. Foi um ano muito especial para nós, para a missão. Foi um ano assim fantástico que a gente aprendeu muito, cresceu muito, fez muita coisa que a gente não imaginava, né? Então o programa é uma delas. O programa foi algo que Deus nos presenteou esse ano com uma graça muito grande para nós. E aí a gente viveu coisas muito intensas ao longo já desses primeiros meses, né? O programa é novo ainda, primeiros meses de programa. A gente quer fazer memória, assim como você que talvez passou essa pandemia ou há muito tempo talvez perdeu alguém, né? Devolveu alguém para o Senhor. O que nos mantém vivos, o que mantém essa conexão daquele ente querido que partiu ao longo dessa pandemia, principalmente, é a memória. É quando nós fazemos memória, quando nós revivemos alguma coisa boa, alguma situação que nos lembra a pessoa que partiu, alguém que nos deixou, né, neste mundo. Então a gente faz memória. A liturgia nos ensina isso. Fazer memória, fazer isto em memória de mim. Quando nós fizemos memória, nós revivemos, né? Eu vivo muito isso com a minha mãe, né? Não faz nem 2 anos que ela faleceu, foi em janeiro do ano passado. Não pegou a pandemia, né? Então isso já foi uma graça para nós. Não viveu os sofrimentos talvez que viveria durante a pandemia. E aí o que a gente faz ao longo de todo dia que passa, todo o tempo em que a gente lembra, ou o Pedro comenta, saudade da avó, né? É fazer memória, é trazer à tona, trazer ao coração aquilo que a gente viveu. Aquilo que foi bom, aquilo que foi importante, aquilo que foi significativo, né? E isso nos traz de volta, traz a pessoa de volta, parece que é o nosso convívio, né? Traz perto, a gente parece que sente de novo, revive pelo menos o cheiro da pessoa amada, né? Eu vivi durante muito tempo essa experiência de vez em quando sentir o perfume da minha irmã, o cheiro da minha irmã. Tinha um cheiro que às vezes eu passava em algum lugar, sentia e lembrava da minha irmã. E aquilo me fazia uma memória muito fantástica das coisas que a gente já viveu, enfim. E o presépio atrás de mim aqui, tá atrás do Marlon também. Quando o Marlon tá cantando, você vê parte do presépio também, vê parte do nosso altar, que é muito bonito, né? Você que não conhece, é São Luís Gonzaga. Nós estamos do ladinho do altar. Para você que conhece, já sabe onde a gente tá, né? Onde a gente se posicionou para fazer o programa hoje. Mas esse é o desejo. Então, mais do que fazer memória, é realmente lembrar das pessoas que apoiam esse programa. Ao longo deste ano que a gente viveu, foram instrumentos de graça para nós. E a gente tem que
lembrar deles de fato. Mundo Digital, Els Guri Lanche, Twist Plásticos, Star Proteção Veicular e Agromárcia. Essas empresas, você vai ver no intervalo ali os números, né, para você poder fazer o seu contato, comprar material deles, serviços, enfim. São pessoas que nos abençoaram ao longo do ano e a gente realmente, mais do que fazer a propaganda, é lembrar deles e orar por cada um deles. Lembrar também do convite de sempre, né? Missa aqui na São Luís Gonzaga, mas você está em casa, não sei onde você está assistindo agora, algum lugar tem uma igreja aberta durante todo o dia, que você pode se encontrar com o Senhor. Mas nada melhor do que se encontrar no sacrifício eucarístico. Então aqui a gente tem missa 19h30 na quinta-feira, domingo às 8 e 19h30. Segunda-feira grupo de oração às 19h e no sábado 19h30 o grupo de jovens, que o Marlon é coordenador ainda, né, Marlon? Esse ano segue na coordenação. O grupo vai até que dia? Vamos perguntar aqui bem rapidinho. Vai até que dia? Até esse sábado. Então você que está assistindo tem mais um sábado aí, ó, mais um encontro para você viver essa experiência no grupo de jovens aqui na Matriz, na São Luís Gonzaga. O convite de sempre: seja missionário com a gente. Isso é simples, é básico. É você pegar o link desse programa e compartilhar com as pessoas que você tem contato no teu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp, não sei, aonde você quiser enviar. Porque as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente pensa, mas eu vou ser missionário, mas eu não tenho tempo. Mas sim, hoje com os meios sociais você pode ser missionário com a gente, com a Missão Ágape, de uma forma muito simples, enviando o link desse programa para qualquer pessoa. Então vai lá no nosso, você que está no YouTube, né? Ou talvez você está assistindo pelo WhatsApp, que alguém mandou o link para você, pelo Facebook, alguma outra rede social, alguém mandou, enfim, baixou o vídeo. Tem gente que baixa o vídeo e assiste depois, né? Já nos comentaram isso também. Então, mas se você estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá ali o seu joinha. E não é porque nós que estamos aqui, equipe, missão, né? Nós queremos visualizações, curtidas, enfim, não. Mas é para que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe. Cada vez que você curte, você comenta, você compartilha, você indica para alguém, o YouTube entende que é um programa importante, que é um momento importante, e aí ele vai aparecer para mais pessoas. Então é só uma chamadinha rápida para que a gente possa se situar, né? O que vai acontecer no programa, para você olhar para o presépio aqui atrás de mim e lembrar, e isso é importante, do tempo em que nós estamos vivendo. O tempo da espera pelo Senhor que virá nos salvar. Então, no próximo bloco a gente já vai ter uma entrevista que a gente selecionou, que é de um irmão fantástico, irmãozão nosso. Foi um momento muito importante de testemunho, de partilha, de missão com a gente, que é o Jeff da Palavra Viva. Então você que talvez não viu, ou você que viu e quer ver de novo, ou você que acha que é importante, Jeff, bacana o testemunho do Jeff, da Joyce, vou mandar para alguém que precisa ouvir o testemunho deles, ouvir o testemunho da comunidade, né, ao longo dessa pandemia. Então curte lá, rapidinho, compartilha, manda para todo mundo aí. A gente vai para um breve intervalo, bem rapidinho, e aí voltando já volta com a entrevista, tá? Já volta com a entrevista pra gente seguir com o programa. Deus abençoe seu coração, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, ore conosco e vamos seguir nessa missão de celebrar o Senhor e esperar no Senhor. Deus abençoe seu coração, até daqui a pouco. Reaviva minha alma, reaviva minha oração, reaviva minha vida, reaviva meu coração.
coração que por Maria vencerá, chegar ao céu em oração, para com Cristo habitar. Pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Amém. Profetiza, filho de Maria, tudo novo se fará sim. Nós estamos vivendo setembro, né, o mês de prevenção e combate ao suicídio, e isso é uma coisa que você precisa guardar no teu coração. Tudo se renova. No coração do Senhor, tudo se renova. E nós que cremos, temos a mãe que nunca nos deixa sozinhos, né? A caminhada é difícil, a caminhada às vezes é penosa, mas nós que acreditamos, com respeito a todos os nossos irmãos separados, né, que não creem, mas nós acreditamos que ela está conosco. E aí a caminhada fica um pouco mais leve, porque tem a mãe cuidando, direcionando, puxando a orelha, né? E acho que a gente tem essa coisa especial de Nossa Senhora com a gente. Mas a gente quer dar uma boa noite, Jeff, né? Pô, apresenta melhor para nós, de onde você vem, quem você é. Boa noite, Serginho. Boa noite, galera que está em casa aí nos vendo. Apresentar geral, assim? Então, meu nome é Jefferson, né? Mas a galera me chama de Jeff. Tenho 30 anos. Sou missionário e consagrado da comunidade Palavra Viva. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a comunidade Palavra Viva. Sou casado com a Joyce, faz 5 anos. E, inclusive, fez sexta-feira passada, dia 24. Viu? Dizem que o homem não grava bem, não, né? As coisas, eu tô gravando. Ganhou um pontinho em casa. Se ela tá vendo aí, né, amor? Tô mandando bem, né? E a gente somos pais de 2 filhos, né? Um que a gente perdeu, né? Ano passado, né? Um filho que essa hora está nos intercedendo por mim lá no céu, por nós. E agora a minha esposa está grávida, entrou no 8º mês da Maria Catarina, né? E eu e ela, né? Nós somos missionários juntos lá na comunidade Palavra Viva. Sim. Mas você falou uma coisa que tem um sentido muito profundo, né? É uma perda, né, Jeff? É uma entrega, né? O sentimento humano é de perda. Sim, mas os filhos não são nossos e nem são para nós. E nem é para o mundo. Nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos para Deus, no caminho do Senhor. Então claro que a gente entende o sentir, o sofrimento, mas é uma entrega. Porque nós acreditamos aonde está, com quem está, na condição que está, que é no coração do Senhor, profundamente. Mas vamos sentar um pouquinho, Jeff, vamos trocar uma ideia. Esse é o nosso desejo de justamente a gente falar um pouquinho da comunidade em si. Deixa eu largar um pouquinho isso aqui, a gente fala mais à vontade. Sim, a ideia do programa, para quem está chegando agora, né, a ideia do programa, ele não é um programa oracional, assim, de pregação e oração, que a gente sabe que nós, carismáticos, a gente faz muito isso, é algo nosso, sim, mas a gente sentiu um desejo ao longo do caminho de testemunhar, de ouvir quem é o Jefferson, né, além do seu ministério. Quem é o Serginho? Quem é Manu, o Felipe, o Marlon, as pessoas todas que estão aqui? Quem são essas pessoas, além, nós que somos músicos, né? Além de estar com o instrumento na mão. Porque as pessoas às vezes não conhecem a nossa história, né? O Jeff que tem aí a questão relacionada à comunidade. Muita gente ainda não conhece a comunidade ou não conhece tão bem. E o desejo do programa é isso, é um reaviva através de um testemunho, através de uma partilha, de conhecer um coração irmão, além daquilo que a gente vê, né? Além daquilo que a gente só conhece agora no programa, ou tocando numa missa, ou um retiro, porque vê o músico, baita músico, né? A gente fica até meio assim, né? Um baita músico, e a gente olha assim, pá, toca o retiro, lindo, pronto, foi embora, e nós não temos o contato, né? Não temos esse convívio e conhecer a história. Mas fala um pouquinho para nós, assim, desse início.
quem é o Jeff primeiro, né? Vai ter a comunidade, mas antes da comunidade existe o Jeff. É. Né? Então, quem é o Jeff, né? Desde quando me entendo por gente, eu falo ali, naquela lei, e pra ti, né? Desde quando me entendo por gente, já me lembro eu dentro da igreja, né? Minha mãe, quando eu tinha uns 6 anos, 1996 foi a época que ela começou a ir para a igreja e rezar pela conversão do pai. Então aí que a gente já tem consciência moral, né, das coisas, eu me entendo já dentro da igreja. A minha caminhada sempre foi dentro da igreja. Vim numa família de músicos, né? Tem muito, porque tem pouco músico. Né? Já tem músico na família, então sempre ficava vidrado ver meus tios tocar, né? O Átila, o Adriano, eles tinham um ministério, tocavam nos grupos de jovens. Então eu se criei naquele ambiente de igreja, tocar na igreja, e me interessei muito cedo pela música, né? Então com 7 anos eu já tocava no grupo de oração. Eu tinha vergonha, né? Só ficava tocando. Daí o pai animava, o pai cantava. Nessa época ele era coordenador do grupo de oração da Santa Paulina, do Ulisses Guimarães. E ali começou a minha caminhada com Jesus, né? E daí nesse meio tempo, né? Gosto muito de futebol, né? Quem é o Jeff? Né? Um Jeff que gosta de jogar, muito simples, gosta de jogar bola, gosta de fazer coisa que todo mundo faz, né? E eu sempre intercalei a minha vida ali dos 7 anos de idade até os 18 entre o futebol e a igreja, futebol e igreja, futebol e igreja, futebol e música, né? E até que uma época eu saí da igreja, parei de tocar, fui tentar a sorte no futebol, né? Achei que ia dar certo, enfim, me frustrei, né? Coisa da vida. Faz parte. Né? Faz parte. Me frustrei e até que Jesus me pegou de jeito, assim, né? Foi o dia que eu me lembro como se fosse hoje, num convite do Elisandro, do Gabriel, para me tocar com o ministério que eu tocava antigamente, né? O Single Core, né? Sim. Eles me convidaram para tocar num retiro, sem compromisso nenhum, não era baterista do Single Core, só fui cobrir um irmão que não podia tocar. Que a gente quase não faz isso, né? Eu fui cobrir. O cara que não ia tocar bateria, e naquele retiro... tu vê, mesmo eu tendo a experiência com Jesus já, mas aquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, mano. Tocando batera, me lembro, num retiro, nem era em Joinville, era lá no Paraná. Eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo. Aquele dia o Espírito Santo daí começou a fazer uma transformação, né? De dentro para fora. Primeiro ele curou as minhas decepções, as minhas frustrações por conta do futebol, né? E que eu queria muito ser jogador e isso, cara. Daí depois Deus fez uma reviravolta na minha vida. Daí comecei a servir no Single Core, daí uma história bonita, né? Com o ministério quase 10 anos. Sim. Te acompanhou, né? A gente conhece muito mesmo. Isso, o pessoal aí conhece. Nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, né? Nesse meio tempo eu fiz faculdade, me formei em ciências contábeis, porque né, a vida do missionário, a gente não é só tocar, né? A gente tinha que trabalhar, né? Então nesse meio tempo trabalhava e, enfim, daí comecei a intercalar novamente a minha vida, né? Na missão, trabalho e depois família, né? Casei, graças a Deus. E daí, daqui a pouco chega a comunidade. Sim. Mas antes da comunidade é isso, mais ou menos isso. Resumidamente é isso. Mas é importante conhecer a história. É como a gente diz assim, uma empresa, né? Tem empresa lá, assim. Não existe o CNPJ sem o ser, sem a pessoa. E a comunidade é a mesma coisa, né? A igreja por si só. Ela não existe sozinha, sem que tenham histórias, sem que tenham vidas, experiências. E isso que você viveu, né, Jeff? Assim, decepções, feridas. Isso, gente, não tem como fugir. A gente vai viver ao longo do caminho as nossas frustrações, os nossos medos. E quando a gente não joga fora, né? Quando a gente não descarta, quando colocamos no coração de Deus, tudo isso nos forma, né? Eu acredito que isso deve ter se transformado muito, né? Quando não se lamenta, né? Por aquilo que se viveu, mas se transforma, né? Exatamente. Agora tu tocasse num assunto, né? Quando a gente olha para trás, assim, para nossa história, a gente vê o quão bom foi Deus com a gente, né? A gente não pode olhar para trás, independente da situação, independente daquilo que a gente deu errado na nossa vida, com uma visão negativa, uma visão de frustração, né? Não, porque Deus permite que a gente passe por momentos difíceis,
para que lá na frente a gente entenda tudo isso, né? Eu acredito muito nisso, né? Tudo que vivi, tanto de bom, mas principalmente as coisas ruins, hoje fazem toda a diferença na minha vida. Sim, porque você tem uma história, você tem um porquê, né? Algumas pessoas conhecem a história do Pedro, o nascimento do meu menino, né? De quando eu estava tocando e ele estava nascendo. Então, assim, eu sei que Deus não ia, por exemplo, tirar o Pedro se eu não fosse tocar o retiro lá na São Miguel. O retiro que eu estava tocando e o Pedro estava nascendo. Não, porque Deus não é isso, Deus não é vingativo, mas eu não teria experiência. Eu não teria a experiência, você não teria a tua experiência de dizer, irmão, vale a pena. Foi sofrido, trilhei alguns caminhos, mas vale a pena. Porque a gente, eu digo assim, a gente reza pelo pão nosso de cada dia, mas reclama que está faltando algo. Reza pelo pão nosso de cada dia, mas fica pensando lá na frente, o dia de amanhã, e com preocupações que às vezes nós perdemos a essência por causa disso. Então, assim, tudo que você viveu, tudo que nós vivemos, não pode ser negativo. No coração de Deus não tem menos, não tem negativo. Eu sou muito devoto de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele tem um livro chamado Tratado da Conformidade, né? A gente se conformar com a vontade de Deus. Depois que eu li esse livro de Santo Afonso, eu aprendi muito sobre essas coisas e comecei a ver a minha vida de outra forma também, sabe, irmão? De outra forma. Tudo que acontece nos ensina Santo Afonso. A chuva, o sol, o frio, o calor, a doença, a tragédia, a morte, tudo tem a mão de Deus. E nós precisamos nos conformar no bom ou no ruim, quando acontece uma coisa boa ou ruim, com a vontade de Deus, porque tudo tem a permissão de Deus. E tu falasse ali do teu filho, né? Um exemplo. Ano passado a gente perdeu o nosso primeiro filho. 5 anos tentando, quando Deus nos deu, Deus tirou. Me lembro como se fosse hoje, quando a gente saiu, Serginho, do ultrassom, minha esposa se derramando em lágrimas no carro e murmurando, né? Naquela hora da humanidade fragilizada, de mãe, de alguém que sonhou com aquele momento, e o meu coração já confortado, porque comecei a entender a vontade de Deus. Eu falei para ela, irmã, minha esposa, né? Minha irmã, irmã de comunidade, né? Sim. Joyce, Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a única coisa que eu falei, eu testemunho isso por onde eu vou. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a se conformar com a vontade de Deus e o que é bom e o que é ruim para nós, tanto faz, porque Deus está no controle de tudo, então a gente vive bem melhor, a gente vive santamente, né? Sim, e é porque às vezes a gente não entende o significado da palavra. Esse se conformar parece algo tão difícil, parece algo doloroso, como se a gente, sim mesmo. Mas o se conformar é tornar forma, né? As minhas vontades, o meu eu, toma a forma de Deus, conforme Deus, né? Com a forma de Deus. Mas às vezes a gente não tem essa visão, a gente assim, o conforme tá bom, deixa assim mesmo. Mas não é isso, né? O conforme é tomar forma de fato. E, gente, como é bom essa experiência de deixar Deus conduzir e viver a nossa história conforme a vontade de Deus. É o que a gente reza no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Sim. Assim na terra como no céu. Mas aí, às vezes, acontece uma coisa que não é da nossa vontade. Cara, se a gente levar o Pai Nosso ao pé da letra, nós estamos lascados. Mas nós precisamos, né? Viver. Precisamos. Mas se a gente for avaliar, assim, eu tô rezando para nós, isso não tá dando muito certo. Aí reza a outra parte, mas esse eu também não tô vivendo tão bem. Exatamente. Então assim, mas esse viver conforme, né? Viver na forma de Deus, tem algo além do Jeff, da Joyce e agora das crianças, né? Essa família, ela vai além, que tem uma família muito maior, que é a comunidade. Você é o fundador, não é o fundador? Quem é o fundador? Esse fundador, gente, ele é um mistério. Para achar o homem é difícil, né? O seu Nerino é fácil. Né? Não sou o fundador. O nosso fundador, né? O fundador da comunidade é o Neri, meu pai, né?
né? Sim, Nele. eu pergunto isso, sim, a gente joga a pergunta, mas é porque a gente vai falando da nossa vida, da comunidade, enfim. Vai esquecendo. E as pessoas que não conhecem, pela fala tão formativa, tão completa, coloca em nós essa visão assim, ele é o fundador da comunidade, né? Não sou o fundador, porém sou o formador geral da comunidade, né? Sim, sou seu pai falou formador sobre geral. isso. E como tu disse, né? Eu tô aqui, mas existe alguém por trás, né? E tem a minha família, eu, a Joyce, a Maria e o nosso filho no céu, mas existe uma comunidade por trás, né? A gente só tá de pé porque juntos a gente fica de pé, né? Então a nossa comunidade tá por trás de tudo isso. Com certeza. Sim, e é uma comunidade fantástica. Sim, a gente tem. Eu sou andarilho na diocese, né? Eu não paro em lugar nenhum, toco com todo mundo, então acaba não tendo muito vínculo. E isso é uma coisa que me falta, embora a gente tenha o vínculo com a Missão Ágape, mas com as comunidades, com paróquias, é um pouco difícil para mim, por exemplo, os vínculos. Mas a gente conhece vocês há muito tempo, conhece seu pai, né? A gente também já fez muita missão junto, nós dois, como músicos, enfim. Mas qual é o caminho hoje da comunidade? Quando que ela foi fundada? Você já fazia parte da comunidade quando estava no Single Core? Onde que se mistura essa história? Onde que o Jeff passa a ser membro da comunidade ou começou junto com o pai? Onde que as histórias se confundem? Então, agora vem aquele testemunho louco, né, mano? Tipo, Sim. eu tava num ministério tranquilo, sossegado, né, bem consolidado, né, falando assim, né, de ministério tranquilo com o Single Core, e também numa boa empresa, num bom trabalho, tudo certo na minha vida. Tinha acabado de casar, entendeu? Tinha acabado de comprar o meu apartamento, minha casa, minha dívida, né? Que a gente paga até hoje e vai pagar durante alguns anos. Enfim, e tava tudo tranquilo a minha vida. Mas aí Jesus queria algo mais, né, mano? Aí a comunidade ela começou em 2015. Os 2 primeiros anos de comunidade eles eram comunidade de aliança, né? Tinha um grupo de oração, mas não era vida ainda, né? Não viviam integralmente na comunidade. Aí o que acontece, cara? Eu vendo aquela situação do pai sozinho, né? Quando ele foi lá pra chácara, vendeu tudo, ele vendeu casa no Ademar Garcia, tinha casa na praia, vendeu tudo para comprar uma chácara, para cuidar de dependente químico, de alcoólatra. Eu vendo toda aquela loucura do pai, aquela sede por evangelizar, por cuidar daquelas almas. Jesus me pediu tudo. Ele falou, Jeff, do nada, mano, eu tava assim na mesa, trabalhando, tranquilo com o Single Core, tranquilo no trabalho, e de repente Jesus falou, eu quero mais de ti, cara. Então vai lá, sobe lá na sala do teu patrão, pede a conta, né? Fala com o pessoal do teu ministério, sai também, que era o Single Core no caso, né? E assim eu fiz, cara, fui obediente, não sei como, tem coisa que a gente não entende, mano. Não sei, eu não sei explicar, eu não vou tentar ficar explicando aqui que eu não vou conseguir. Eu sei que eu fui obediente, Jesus me pediu, eu fiz, né? Essa palavra obediência, né? Ouvir bem, ouvi e fiz. Entendeu? E sair do Single Core, sair da empresa, todo mundo, tu é louco, vai renunciar um emprego bom, ganha bem, vai sair do teu ministério, tu é louco, não sei o que, pois mas Jesus pediu, né? Sim, e eu fui, cara, metia louco assim, fui falar com a minha esposa, né? Para não dizer que eu não dei uma estremecida, eu fui falar com ela, mas ela, como é mais louca que eu, ela falou, se Jesus falou, tá falado, né? É nóis, vambora. É isso mesmo. Aí quando ela me encorajou, mano, aí eu fui, e tô até hoje. Show, mano, show. Foi ali que Jesus pegou nós. Mas realmente é uma experiência, um testemunho que não tem o que explicar, porque a obediência e o amor pelo Senhor é suficiente. Não precisa explicar, não precisa motivo, né? Não há razão humana para tudo isso. E para nós, como igreja, só nos resta gratidão pelo carisma de vocês. De coração, assim, para nós aqui de fora, Jeff, acho que isso é uma coisa que é preciso levar para o coração do teu pai, um carinho de nós que estamos de fora, gratidão pelo sim, a partir do teu pai, teu, da Joyce e de tantos outros na comunidade, pelo carisma. Porque quando Deus suscita um carisma, é porque o povo tem uma necessidade. O povo do Senhor tem uma necessidade e Deus suscita um carisma no coração de alguém
e faz com que esse carisma cresça e a sua igreja caminhe. Então, assim, quantas almas já passaram, quantas pessoas já passaram pela comunidade, tanto na parte de dependentes químicos, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, quanto na evangelização. É que a evangelização a gente já conhece por si só, a pregação, a música, a oração, isso é algo muito conhecido, né? É uma prática muito comum, mas a questão da ação social, né? As pessoas em dependência química, sim, só resta gratidão pelo carisma de vocês. Mas para quem não conhece, queria que você fala um pouquinho sobre essa experiência com essas pessoas, esses irmãos. Esse nosso carisma, né, a gente chama de recomeço, né, mano? É o Jesus, aquele pai do filho pródigo que nos aceita de volta, nos dá a chance de recomeçar. É o que acontece na vida daqueles irmãos que estão lá se recuperando do vício. Mas ele nasceu já antes de começar a comunidade, né? O carisma nasceu quando o pai acolheu o primeiro dependente químico, que é o meu irmão, até então adotivo, né? É meu irmão adotivo, o Jean. A gente acolheu dentro de casa. Quando eu conheci ele no ensino médio, ele tinha perdido a mãe vítima de câncer fazia 3 anos, o pai tinha abandonado quando era criança, estava na droga, no tráfico, uma vida toda errada, não tinha casa, vivia na rua. Então, um dia o pai estava pregando lá no Kairos, no grupo que a gente participava, da Demar, e Jesus me incomodou o coração e disse para me perguntar pro Jean, tu quer ter uma família, quer ter uma casa? E na hora, assim, né, ele tinha acabado de receber o batismo no Espírito Santo, ele também falou, eu quero ir morar com vocês. E daí eu fui lá, falei pro pai, o Jesus falou para nós convidar o Jean e tal. Aí o pai mais louco, muito mais louco que eu, né, falou, vamos embora e tal. Aí só faltava convencer a mãe, né? Mas já chegamos em casa com o Jean, com as malas, tudo, a mãe já acolheu o Jean, uma mãezona que é, né? E lá começou o carisma. Porém, a comunidade não fundou lá, mas lá se iniciou, né? Deus colocou a semente do carisma no coração do pai. E daí depois, alguns anos mais tarde, de fato, a comunidade começou. O pai vendeu tudo, comprou a chácara. Sim. E por que comprou a chácara, né? Porque não tinha como acolher em casa dependente químico. Né? Sim. Em difícil, casa, né? lá. Difícil, porque 4 filhos, criança pequena, né? Até então lá, muito apertado. Então Jesus pediu mais radicalidade do pai. Então que ele vendeu tudo, comprou a chácara para a gente poder acolher essas pessoas. Sim, mas é incrível, assim, você talvez está vivendo em casa uma experiência vocacional de alguma forma e o que o Jeff comenta com a gente, assim, a comunidade nasceu, né, foi fundada lá em 2015. Na verdade, aquilo que é visível para nós foi em 2015. Aquilo que é visível, documento da igreja, uma estrutura, um nome, enfim, mas no coração de Deus muito antes e no coração do teu pai naquele momento, né? Assim como a igreja, que nasceu na cruz, não nasceu depois, ela nasceu já na cruz. E que visão, aqui ainda Cristo está ressuscitado, né? Na cruz de São Damião, mas que visão de igreja que a gente tem, num olhar humano, olhar alguém pregado numa cruz, morto, derrotado, né? Aos olhos do mundo, dizer que ali está nascendo a igreja do Senhor. Não é uma visão que a gente entende. Então, tenho certeza que no coração de vocês, a comunidade já começou há muito tempo. 2009, mano. 2009. E daí ela fundou, né? Igual tu falou, para todo mundo ver em 2015. Então foram 6 anos depois, né? 6 anos. 6 anos germinando a semente, né? Dentro do coração do pai. Até então, daí nesse meio tempo, ele passou pela comunidade de restauração. Sim. E, enfim, ficou um tempão lá. Mas... bebeu de outros carismas, né? Deus vai nos moldando entre os nossos irmãos. Assim. Com certeza. Então, a gente também chegou aqui... A missão Ágape foi fundada em 2007. Eu estou há 6 anos no Itinga, na São Luís Gonzaga. Há 6 anos esperando a vontade de Deus. E esse ano, no ano de São José, o Padre Johnny nos deu uma direção nova. Então a gente sabe desse tempo de espera. Às vezes o coração já quer aquilo, mas Deus tem seu tempo, né? Deus tem o seu milagre tempo. passa pelo teste do tempo. Né? Passa. Não tem como. como. Meu, como passa. Mas, mano, a gente tem um comentário... como a gente comentou, você que está em casa, está ali conectado nas redes sociais, tem o chat do YouTube, vai mandando suas perguntas. E a gente tem um comentário, o Felipe quer falar alguma coisinha para nós lá. É isso aí, temos comentário, Serginho e Jeff. Uma pessoa perguntou aqui,
Jeff, como que a comunidade viveu nesse tempo de pandemia? O que a comunidade fez para poder se virar com esse esfriamento, né, espiritual e também com essas restrições? E outra pergunta, eu confesso que é um pouco pessoal, né? Uma pergunta minha mesmo. Como foi a passagem de servo pelos Sementes, o grupo de oração Jovens Sementes da Manhã, no qual eu participo, né? E vocês passaram, você e a Joyce. E foi lá que vocês se conheceram, você e a Joyce? É isso aí, continue participando. Aliás, continue participando. Comenta aí, né? Tem os comentários aqui embaixo. E siga nosso Instagram, que é Fraternidade Missão Ágape. Tô no ar ainda? Jeff, responde aí pra gente essas duas perguntinhas. Tá, vamos lá. A primeira é sobre a pandemia, né? Como passamos a pandemia. Então, irmãos, para quem... O que eu vou falar aqui, talvez alguns não entendam, talvez alguns nos chamem de louco, mas não tem problema, a gente é verdadeiro, a gente vai falar a verdade. Assim, nós lá na comunidade, irmãos, nós somos bem doidos, cara. Então, a pandemia para nós não interferiu em nada. Não interferiu nem vocacionalmente, nem missionariamente, assim, não sei nem se essa palavra existe, né? Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, irmãos, que em nenhum momento a gente parou. Em nenhum momento a gente parou com os nossos grupos de orações, nem quando deu aquele pico mesmo da pandemia. A gente se reunia, a gente continuou se formando entre os membros. Claro, né, os corajosos e quem tinha medo ficava em casa e a gente respeitava, né? Tinha todo esse respeito também, com certeza. Mas a gente nunca parou. Deus conservou a nossa saúde espiritual, que é a principal e é o que mais importa, a nossa alma. Deus conservou a nossa saúde física. A gente não temeu a nada. Porque aqui eu já quero falar como profeta do Senhor. Muita coisa ainda virá pela frente, né? E se a gente não suportar isso que veio agora, talvez muitos esfriarão e o esfriamento será muito maior para aquilo que está por vir, né? Isso a nossa Santa Mãe Igreja ensina, nos adverte, nos adianta, mas é necessário, irmãos, a gente não temer a nada e não abandonar o Senhor por nada, né? Por isso que as igrejas não podem fechar, por isso que a gente não pode deixar de atender. Inclusive, Serginho, as casas de recuperação todas fechavam, não acolhia ninguém. Nós acolhia, abraçava. O pessoal chamava nós de louco. É porque vocês são loucos, vocês abraçam todo mundo. Vocês não... Cara, Deus, não sei o que Jesus faria no nosso lugar, sabe, irmãos? É meio louco esse meu discurso, mas foi a minha experiência, foi a nossa experiência, o Carisma, a Palavra Viva viveu essa experiência. Nós não fomos afetados, graças a Deus, pela pandemia. Aqui eu nem falo de dinheiro, né? Porque o dinheiro é o que menos importa. Financeiramente, talvez poderíamos falar que afetou, mas espiritualmente, com vocação, graças a Deus, Jesus nos conservou pela nossa coragem, que coragem que Ele nos deu. E o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Falar do dinheiro, de uma preocupação com o dinheiro, é desacreditar isso, que Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando você fala, Jeff, sobre essa loucura, né? Eu sempre usei um termo assim de que o amor é uma loucura que não é insana. Você entende isso? O amor é uma loucura, sim. Olha para a cruz. O amor é uma loucura, mas ela não é insana. É uma loucura cheia de razão, cheia de vontade, cheia de sentido. E se vocês como comunidade acreditam que lá é um solo sagrado, acreditam que Deus está presente, que vocês estão no coração de Deus, por que temer a doença e a morte? Não faz sentido. A pandemia foi tão bom para nós, sabe, Felipe? E para o pessoal que está acompanhando nós em casa, foi tão bom para nós que toda a pandemia era tudo que estava acontecendo no mundo, na igreja, o esfriamento dos irmãos, tudo era tema de formação para nós. Imagina. Tudo era tema. Então a gente pegava a Sagrada Escritura, pegava o catecismo da igreja e nos formava, pegava a vida dos santos e via que eles enfrentavam, né? São Carlos Borromeu, na época da peste negra, um homem imparável, inabalável, assim, ele não tinha medo de nada. E nós fomos nos encorajando, e Deus nos deu a graça, irmãos. Não tenho o que temer. E como diz São Padre Pio, né? Essa frase, eu acho que resume a vida do cristão, ou pelo menos deveria resumir. A morte nada mais é que uma porta que nos leva para o céu. Se está vivendo santamente, se está vivendo uma vida de santidade, por que temer a morte? Né? Sim.
Francisco chama de amiga, irmã, Minha irmã morte. né? Gente, Exatamente. não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas é sobre isso que a gente... É a partir daí que surgiu esse programa. Ah, é? O Reaviva. Isso. De eu ter ido tocar num grupo de oração fervoroso. Era um grupo, um momento... Eu não estou falando mal dos meus irmãos, eles sabem quem são. Mas foi a experiência que nos trouxe aqui. De ir tocar, era uma primeiro abastecimento de um grupo de oração fervoroso, enfim, e aquele povo estava arrastando correntes. E a oração não fluía. E eu arrancando as teclas do meu teclado e o negócio não ia, cara, e não fluía. A Manu disse que eu surro meu piano, coitado. Mas e não ia, e o negócio não incendiava, e não encaminhava, e aquilo foi incomodando o meu coração. Foi incomodando. Aonde veio esse desejo de tem que fazer algo. Era para ser só uma noite de louvor, que ela vai vir. Aonde, conversando com o Padre Johnny, daqui, dali, nosso paizão aqui. A gente tá aqui hoje, programa, 2 meses de programa, fechando hoje, contigo, 2 meses de programa. E Deus está nos levando a lugares que a gente não imaginava. Por causa disso, algo que ao meu olhar e ao meu coração foi algo ruim de ir lá tocar e ver que o negócio não ia, ao mesmo tempo nos formou e nos moldou. Dizer, opa, não pode parar. Precisa reavivar, precisa incendiar de novo, precisa manter vivo esse povo que tá... Não é o coronavírus que estava derrubando o nosso povo. Era a falta de fé. É a falta de fé. O vírus por vírus, morte por morte, é uma palavra muito difícil, sim. Minha esposa está em casa assistindo com o Pedro, né? Eu sei, mas é o que você falou, se estamos vivendo uma vida de santidade, por que temer a morte? Se o nosso desejo é estar com o Senhor. Começamos o programa cantando, né? O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu, mas eu não quero morrer, pô. Vai chegar como, né? Esse é um tema que as pessoas, os pregadores, e aqui eu falo com toda a caridade, com todo o respeito aos meus irmãos que pregam, que cantam. A nossa igreja em geral, todo o clero, infelizmente a gente vive num tempo onde a igreja pensa de maneira horizontal, né? Materialista, pensa nas coisas aqui, paramos de pensar nas coisas do céu. O tema das nossas pregações já não é mais o céu, a eternidade, né? E lá em casa o que mais a gente fala é sobre isso, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre santidade, porque tu já começou o programa falando nisso hoje aqui, eu estava lá e eu vi tu falar, né? Que do céu, entendeu? É do céu, é lá, não é aqui. Aqui a gente já vive o reino aqui, mas viveremos eternamente lá. Então, não há o que temer, sabe, meus irmãos? Não há o que temer agora e não há o que temer pelo que virá, né? É necessário estar preparado, vivendo uma vida de santidade. Sim. Jeff, como é que as pessoas encontram a comunidade? Para ir lá, beber mais perto, né? Esse carisma. Aonde que ela fica? Rede social? Sim. Se tu lembrar, porque o nosso garoto da rede social, a semana passada, ele esqueceu a rede social. Ele foi falar da rede social e ele esqueceu qual que era a rede social. Eu só rapidinho vou responder a pergunta do Felipe. Era do verdade, que lá verdade. Mesmo? Sobre o semente, se o que? Se eu conhecer a Joyce lá? Não, como é que foi a tua passagem por lá? Tá, isso, a minha esposa foi coordenadora do grupo de Jovens Sementes da Manhã, e nós, por eu ser integrante do Single Core, então o ministério durante um tempo do Sementes era o Single Core, né? Olha que legal. Então a gente servia lá, mas quando a gente estava lá, a gente namorava, já namorava, e logo também já casamos. Tá respondido aí, Felipe? Sim. Sobre a comunidade agora, né? Sobre a comunidade, vamos lá. A comunidade fica aqui no bairro Paranaguá-Mirim, Joinville. Aqui é Araquari? Aqui era tá perdido, né, filho? Tô perdido. Veio pelo meio do mato, daí se perdeu. Pelo meio do mato me perdi. A comunidade fica em Joinville, né? Na rodovia municipal Paranaguá-Mirim, número 4550. Temos até número agora. Antes era poste, não tinha. Sim, era poste, né? Eu lembro disso. E as redes sociais da comunidade é a Comunidade Palavra Viva. Você coloca lá tudo junto, Comunidade Palavra Viva, no Instagram, no Facebook. Você vai ver esse sinal aqui, né? Não sei tá se... lá, tá lá. Isso, o Felipe tá colocando no ar aí. Então, segue a gente lá, acompanhe os nossos trabalhos, a nossa missão.
Sim, tá aparecendo ali. Ó, O Padre tá Carlos, aparecendo né? ali, ó. Que é lá da São Miguel. O Padre né? Carlos é nosso pai, cara. Ele é um paizão pra nós. É, Um abraço pro Padre Carlos. querido, né? Então ali, ó, pra você. Olha lá o seu Neri lá, ó. Seu Neri. Fernanda, Cris Felipe. Então, a gente tá vendo ali, ó, alguns eventos, né? Isso. E a gente vai ter um muito especial. Cara, até queria. Não sei se tem a arte ali na rede social do Retiro de Músicos. Só Tá se ali. tem nos stories ali, cara. Só se tem nos stories, né? É. Não, mas não tem problema. Vamos pra frente. A gente vai ter um retiro muito especial, Vamos. né? Meu, cara, quando eu vi a arte, eu falei assim, gente, não pode ser. São 2 poderosos músicos da nossa igreja, né? Com que certeza. bacana. Claro, com a sua pessoa, né? Não, Faz mas parte do eu é pacote. só pra levar o carisma. Levar o carisma. É. Mas fala um pouquinho do retiro, como é que tá, a expectativa, e que dia vai ser, como é que faz a inscrição, que tá acabando, né? Isso. Eu não fiz a minha, eu vou ficar chupando o dedo ainda. Então, Jesus nos chamou a fazer um retiro para músicos. A comunidade Palavra Viva tem muito essa vertente da música e da pregação, música e pregação, né? E Deus nos chamou a fazer esse retiro de músico. Já adiamos, né? Era para ser ano passado, mas por conta da pandemia, retiro não dava para fazer, então não fizemos. Mas esse ano não escapou, graças a Deus, meio que em cima da hora, mas a gente conseguiu fazer. Vai ser nos dias 23 e 24 de outubro, né? Estamos a menos de um mês do retiro. Presenças confirmadas de Eugênio e Jorge, né? Meu Deus. Meu, o homem Né? é poderoso, né? O Eugênio Cara. Jorge e a Fátima Souza. Fátima Sim. Souza, né? Que era a vocalista da Adoração em Vida. O retiro vai ser lá na comunidade Palavra Viva. Já começa no dia 23, já pela manhã, às 8 horas da manhã. E para você fazer a sua inscrição, você tem que entrar lá no Instagram da comunidade e lá tem o link. Restam poucas vagas, tá, gente? Bem poucas vagas. Se você está nos vendo, se interessar, não perca tempo, tá bom? Não perca tempo, porque restam poucas vagas. Vai ser um retiro de avivamento, né, para os músicos da diocese aqui. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito. Sim, vai fazer. Eu não fiz a minha inscrição. É uma vergonha, né? Não fiz a minha inscrição. Mas daí eu compartilhei com um monte de gente e eu vou ficar chupando o dedo ainda. Mas a galera comentando assim, é muito bom, a Fátima Souza, o Eugênio, fazem parte de... O Eugênio Jorge mesmo faz parte da nossa história de música na Renovação há anos, né? Ele é pioneiro na música. Pioneiro, né? Desde Mensagem Brasil, Mensagem 2000, depois virou Mensagem Brasil e aí seguiu com o Eugênio Jorge, né? Solo. A Fátima canta demais, né? Tem uma experiência fantástica de testemunho de vida, de Ela oração. acabou de lançar um livro agora também, né? Sobre música, bem legal. Sim. Não perca. Não Meu, a podemos gente perder. mal sabe tocar, esse povo é até escritor, né? Mas é muito bom. Gente, assim, ó, vale muito a pena a experiência, porque há quanto tempo a gente não tem um retiro intenso? Eu mesmo, há muito tempo, eu não sento, eu, Serginho, sento pra eu ser um retirante. A gente tá sempre tocando, sempre correndo. Não sei também o que houve, mano, ao longo dessa pandemia, parece que os músicos sumiram, se esconderam. E aí a gente vive aqui, a gente tem metade do povo que é músico. A gente vive tapando furo, aqui, ali, retiro, encontros, e missa, e grupo de oração. E nós também temos sede. A gente também precisa sentar. Precisa que rezem por nós. Às vezes tem a visão de que quem está à frente, músico, pregador, enfim, coordenadores, a gente é homens e mulheres de ferro, né? Não cansa, não sofre, não chora. É que às vezes a gente vai tocar, muitas vezes, com o coração rasgado. Quantas eucaristias eu cheguei para cantar e o coração rasgado e não queria estar ali. Mas Deus faz. Pela entrega, mesmo em frangalhos, né? Mesmo destruído, Deus faz, porque a obra é dele. Mas é uma experiência muito bacana. A comunidade, a gente passou por essa questão da pandemia, pra gente encerrar esse bloco. Você falou, né? Claro que a gente sabe que o importante é a alma, é a espiritualidade, é estar com o Senhor, mas financeiramente, né? Não só de pão vive o homem, mas sem pão ele também morre de fome, né? Então, assim, Precisa de pão, né? faz parte. Como que as pessoas podem ajudar também a comunidade nessa questão financeira que a gente sabe que é importante, é necessária? Vocês têm uma obra social fantástica, que tem custos altíssimos, né, para cuidar dessas pessoas, a gente sabe disso.
a própria estrutura da comunidade, manter a própria comunidade, Fotos os lá. eventos, que bacana. Então, para quem tá... Cara, é só seguir toda a vida reto, né? Entrou na rodovia toda a vida reta. Toda a vida reta. Assim, ó, dá pra ir por aqui, ó, pelo mato, o rio, Pelo Rio do aí Morro. tu cruza, chega lá na comunidade. Se tu olhar o mapa de Araquari, é junto, só que a gente tem que dar uma volta gigante, né? Então a gente tem aqui... Tem umas quebradas por aqui. Tem umas quebradas. Mas como é que as pessoas ajudam a comunidade, fazem parte dessa obra, Jeff? Então, a gente tem os nossos benfeitores, né? Eles que nos ajudam a manter a obra. Então, para você nos ajudar, a gente já aproveitar e fazer o convite aqui, né? Seja um benfeitor da comunidade Palavra Viva, nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a cuidar dessas pessoas. Tem muita gente que não tem a condição de estar lá, colocar a mão assim, né? Na massa, assim, tocar a carne daquele irmão que está se recuperando da droga, do álcool. Mas você pode nos ajudar financeiramente, né? E não deixa de ajudar. E faz toda a diferença. Então, a gente pede para você aí, seja um benfeitor da comunidade Palavra Viva, né? Nos ajude. Se você, mas como é que eu vou fazer? Me interessei, Jeff, quero ajudar. Entra lá nas nossas redes sociais, manda mensagem para nós, que a gente prontamente vai te responder, tá bom? Eu tô sem o meu celular aqui, tem o contato da comunidade. Meu Deus, né? A gente tinha esquecido. Tá, mas entra lá nas redes sociais, manda uma mensagem para nós, iremos te responder, tá bom? Então, nos ajude. Se você não pode ser um benfeitor de todo mês, mas o que você puder nos ajudar. A gente também tem um projeto Anjos, né? Sim. Nós alimentamos do alimento do corpo e do alimento da alma 35 famílias bem pobres lá da nossa região, lá do Panágua. E tem pessoas que nos ajudam com cesta básica, com roupas. Então, o que você puder nos ajudar, nos ajude, que você vai estar evangelizando. E o sentido de você não está ajudando a comunidade, né? Exato. Mas eu digo que quando alguém compartilha, alguém ajuda a gente de alguma forma, você não é um mero espectador. Na obra de Deus, você não é um mero espectador. Você faz parte. Alguns têm uma vocação específica, como a sua família, seus pais, enfim, né? Mas ninguém é mero espectador da obra de Deus. Deus nos permitiu ser parte de um todo. Tanto a Missão Ágape como a comunidade, como outras comunidades que passaram por aqui, outras pessoas, essa igreja, ela faz parte de um todo, que é a igreja do Senhor, que é o povo do Senhor. Então assim, gente, você não está só, eu só estou dando uma ajuda para a comunidade. Não, você faz parte deste sonho de Deus, que brotou lá no coração do Sioneri e vai se espalhando por esse povo dessa comunidade. A sua própria família foi a sua primeira comunidade, né? Quem já assumiu junto, isso é muito bonito, assumiu junto. Mas faz lá, entra na rede social, depois a gente vai colocar, né? Para quem vai assistir depois, a gente coloca embaixo na descrição do vídeo, né? Eu vou editando, vai colocando algumas informações. A gente coloca os contatos da comunidade, endereço, né, dos nossos convidados, que as pessoas realmente passem a conhecer, para também se sentir sentir o chamado do carisma. Gente, assim, uma comunidade, uma vocação, ela não é algo distante. Talvez você está em casa e comendo mosca, sem nada para fazer, pensando o que fazer da vida, e surge nesse programa um carisma lindo que toca o teu coração. E aí você se encontra. Então a gente vai deixar na descrição depois contatos, para que esse caminho vocacional também aconteça. Né? Muita gente passou pela missão ao longo desses anos todos, viveu experiências. Quando a gente fazia o acolhimento da pessoa em situação de rua, nas madrugadas, e hoje vivem as suas experiências dentro da doutrina social da igreja, dentro do seu grupo de oração, grupo de jovens. Então foi bacana, assim, fantástico a história que a gente viveu em Joinville, hoje estamos em Araquari, mas a história que a gente viveu dessa partilha de carisma. Eu não vou ser palavra viva, definitivamente, mas eu posso lá beber. Com certeza. E trazer esse carisma para minha vida, né? E viver essa essência de ajudar as pessoas, do acolhimento, da evangelização. Então a gente vai dar um spoiler aqui que a gente comentou no final ali. Lá no bairro, a gente conhece o bairro, é um bairro realmente bem carente, né? E a gente quer fazer um projeto com o irmão lá do bairro. Eu vou citar o nome dele porque eu acho importante, do Henrique. Tem uma distribuidora de gás ali no bairro. O Henrique Gás é parceirão nosso, de missão também. E a gente quer fazer
uma festa de final de ano das crianças ali no bairro. E com certeza a gente vai chamar a comunidade, ser Vambora. junto, né? Claro. Ser juntos, não é um negócio nosso, vou chamar o outro. Não, fazer juntos, principalmente porque é o povo, é o teu povo, né, Jeff? É o teu bairro, é o teu povo. Mas o nosso coração sentiu um toque de estar lá. Nós recebemos cestas básicas de uma paróquia e ela foi nos direcionada assim, ó, a missão, essas cestas são para a missão e vocês fazem aquilo que para onde e como Deus direcionar no coração. E a gente realmente chegou no teu povo, no teu bairro, através desse irmão que tem sua empresa e também tem um coração gigante que ajuda muita gente lá também. A gente tem a Fundação do Patifaquini lá, né? Tem. Uma unidade Isso, lá tem uma unidade lá. que também faz um trabalho riquíssimo. Mas, gente, obrigado por você estar com a gente até agora. A gente vai para um breve intervalo, assim, ó, precisa tomar uma água e voltar para a gente fazer um momento de agradecimento, de oração, muito breve, por esse carisma tão rico que é a Palavra Viva. Não esquece, compartilha nas redes sociais esse programa, mas também vai lá nas redes sociais da Palavra Viva, que é simples, né? Palavra Viva. Comunidade Palavra Viva. Comunidade Palavra Viva. Como é a Fraternidade Missão Ágape. Pronto, não tem outro, não tem underline, não tem nada. Muito simples. Segue, compartilha, porque quando você compartilha, faz crescer esse canal, faz crescer esse... A Palavra Viva vai chegando no coração cada vez mais dos nossos irmãos. Deus abençoe e até daqui a pouco, não sai daí. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, vento do Espírito e enche este lugar. Sobre a terra seca vai chover, Senhor. Sobre o vale de ossos levanta um exército. Sobre a terra seca vai chover, Senhor. Sobre o vale de ossos levanta um exército. Sustenta o fogo, sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Esse é uma certeza do nosso coração. Nós, Missão Ágape, programa Reaviva, nessa igreja, ser todo teu, ser todo da mãe. No colo da mãe nós encontramos o Senhor. Desde que a gente começou o programa em agosto, né, no mês das famílias, mês vocacional, foi quando a gente iniciou o programa. A gente sempre faz a nossa oração
entregando o nosso coração a Nossa Senhora. Claro que também entregamos ao Filho, pedimos o Espírito Santo que incendeie o nosso coração. As orações que talvez você faz também no teu ministério, na tua casa, do jeito que você sabe, com a tua família, enfim. Mas Nossa Senhora tem um cuidado especial com a missão. E cantar essa canção, o refrão dessa canção é para nós uma oração de fato, né? Ser todo teu, ser todo dela. Porque quando nós somos todo dela, nós também somos todo do Filho. O sangue derramado na cruz também é o sangue de Maria, gente. Sabe? Não, a criança não leva o sangue da mãe. Aliás, a criança não leva o sangue do pai, né? A criança não leva o sangue do pai, só leva o sangue da mãe. É o sangue da mãe que está no filho. Então também é o sangue de Maria que escorre na cruz. Porque não tem como separar o coração da mãe do coração do filho. Gente, eu vivi a experiência de perder meu pai em 2004, quando eu estava no seminário. Depois eu perdi minha irmã em 2008. A irmã que eu mais amava, que a gente tinha uma conexão muito intensa e muito forte. E não que a gente não ama outros irmãos, né? Mas há uma predileção, sei, tem um carinho, tem um cuidado maior. Eu sou o caçula e ela cuidava muito de mim. Mas quando a minha mãe partiu, o sentimento foi totalmente diferente. Eu cantei no velório dos 3, com os meus instrumentos, com o meu coração, com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de ser missão naquele momento de dor para outras pessoas que estavam ali, vivendo aquela experiência comigo. Mas com a minha mãe foi diferente. E é assim com Nossa Senhora. É muito diferente. É muito diferente quando você diz assim, eu sou cristão, eu vivo bem a minha fé, mas não tem Nossa Senhora. Não sei. Eu tenho esse carinho pela mãe, e eu sei que a mãe tem por mim, como eu tenho pela minha mãe tinha por mim, meu pai também tinha, mas coração de mãe é diferente, né? É muito diferente. Então você que viveu durante essa pandemia aí muitas perdas, está vivendo muitas saudades ainda, né? A gente ouviu o Jeff falar sobre a situação que eles passaram, né? De um aborto. E aí depois, claro, Deus deu outra criança, né? Já nasceu, já está bem, já está com a família. Vendo agora a experiência de ser família. Mas a gente sabe. E quando alguém parte, para mim, principalmente, eu posso dizer assim, como é bom ter Nossa Senhora viva do meu lado. Consolando, cuidando, direcionando. Esse é o desejo do nosso coração para esse fim de ano para você. Na hora que nós estamos vivendo a experiência do advento, né? Da espera, do novo que há de chegar, do Senhor que vem para nos salvar. Também é esse desejo de que a gente possa não só passar pelo Natal, um Natal que já foi esquecido, né? O Padre Johnny vem falando muito pra gente nas homilias sobre isso, do esquecimento do sentido do Natal. E como é bom a gente fazer memória, o que a gente falava no início, fazer memória, relembrar, trazer a vida, trazer à tona de novo a essência. A gente quer, para encerrar esse programa, é um programa de despedida talvez, né, de fim de ano, a gente vai ter mais alguns nas próximas quartas, mas viver essa experiência, gente, de fazer memória, de trazer à tona, de trazer a vida de novo. Tudo aquilo que a gente viveu durante esses 2 anos nessa pandemia não pode ser em vão, não pode somente passar por nós como uma situação de morte, de perda, de sofrimento, de doença, de desemprego, de miséria, de empresas fechando as portas. A gente viveu muita coisa difícil. Por isso é importante trazer a memória, fazer memória daquilo que foi bom,
daquilo que a gente pôde experimentar como bom, aquele que conseguiu o emprego de volta, aquele que foi curado, a família que se uniu, o olhar, né? A máscara nos trouxe a graça do olhar de volta, porque a gente não tinha outro meio de se comunicar com as pessoas senão pelo olhar. E a gente... É incrível como a gente descobriu, né? Ou redescobriu, que quando a gente sorri mesmo com as máscaras, os nossos olhares se transformam. E as pessoas sabem que a gente está sorrindo, ou que a gente está dando atenção, a gente está preocupado, enfim. E isso é muito bom, né? A gente quer viver com Nossa Senhora essa espera. Ela que é mãe, ela que gestou, como toda mulher, viveu a espera. Espera no Senhor. Eu não sei o que você está passando ou o que você passou ao longo desse ano, mas como Nossa Senhora, confia, silencie, ame, diga o seu sim. Deixe Nossa Senhora conduzir o teu coração nesse fim de ano, vivendo profundamente o advento e dizendo: eu espero no Senhor. Ele virá ao meu socorro. Talvez ainda está batendo na sua porta muito sofrimento, muita dificuldade. Ah, pai e mãe, talvez no coração preocupado. Poxa, né? Não vou dar um chocolatinho para o meu filho? Uma lembrancinha, um presentinho? O que é importante? Não se despreza isso. Claro que a essência é celebrar o Natal, o nascimento do Senhor. Mas não se despreza isso. E um coração de pai aperta. Claro que a gente também, lá em casa, a gente ensina a essência pro Pedro, né? De que compra se tem, se não tem, não compra, porque não é o mais importante. E ele entende, ele vem entendendo isso. De vez em quando pergunta: como é que o pai tá de dinheirinho? Tem? Dá pra comprar tal coisa? Pode, né? Tem 6 anos, mas já entende. Porque tentamos ensinar a espera sobre aquilo que é essencial. Deus sabe do seu coração. Não desista, não desanime. Esse é o nosso desejo e é o nosso, talvez o nosso presente de Natal, como missão, como Paróquia São Luís Gonzaga, como igreja. Orar por você. Acolher as suas orações. Orar por você que está assistindo. Você que ainda vai assistir, talvez daqui a algum tempo, né? Fica lá no YouTube, de repente passa ali, você dá uma olhadinha e Deus toca o seu coração. Esse é o desejo, ser todo teu, ser todo de Nossa Senhora, porque ela nos ensina a viver esta espera. É uma espera de amor, é uma espera de uma promessa, é uma espera de uma verdade que vai nos conduzir. Reze conosco esta Ave Maria, muito simples, da forma que você souber rezar aí na sua casa. Mas não como mais uma Ave Maria, talvez somada a tantos terços que nós já rezamos, que talvez você reza todos os dias, mas pode ser uma Ave Maria muito especial, muito importante, muito diferente, neste tempo de espera pelo Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Reza isso, canta isso. Vai, Marlon. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Deus abençoe mais uma vez o seu coração. Essa é uma fala que a gente sempre apresenta, né? Deus abençoe, no sentido de seja bento, seja consagrado do Senhor, entregue o seu coração no Senhor.
Obrigado por você que esteve com a gente. Marlon tá cantando sempre, né? A missão também, o Ministério Serve Day aqui da paróquia também. Coordenador de grupo de jovens. É multiuso, né? Marlon é multiuso, multifunções. Paulo, concentrado ali, né? Concentrado, cuidando da transmissão, enfim, das gravações. E todo o pessoal que sempre tá com a gente. Hoje a gente tá com uma equipe um pouquinho mais reduzida, né? Esse é o carinho. Nós estamos às vezes distantes, mas somos unidos pela fé, somos unidos pela Eucaristia, somos unidos por aquilo que acreditamos, né? Então a gente tem tantos outros da equipe da missão também, músicos, intercessores, estão sempre com a gente. Mas hoje a gente está numa equipe reduzida, mas está todo mundo aqui, no coração está todo mundo aqui, né? E como tá diferente, né? Comentar de novo, como tá diferente, um presépio lindo, maravilhoso, né, preparado pela comunidade, com direção do Padre Johnny, né, sempre esse cuidado. E aí o povo me botou aqui de castigo sentadinho no banco da bateria, porque a Joyce dizia assim, fica se balançando e que a gente fica tonta assistindo em casa. Tá, agora fica tonta comigo girando então, né, é diferente. Vamos fazer o programa diferente, vamos, não é balançando, agora é girando. É tique, gente, é a perna que balança, é o banquinho que tem que mexer, e aí a gente tá cantando sem um instrumento na mão, parece que falta algo, né? Falta algo, assim, tá cantando, mas falta o instrumento, falta o piano, falta um violão, sei lá. Alguma coisa falta na mão e aí a gente fica se balançando, fica arrumando alguma coisa pra fazer. Mas esse é o desejo mais profundo do nosso coração. Que Nossa Senhora lhe proteja, lhe conduza nessa noite de descanso. Descanse e espere no Senhor. E se tá difícil a caminhada, se tá difícil entender como seguir, olha para ela, seja todo dela, ela vai te conduzir. Amém? Obrigado aos apoiadores que estão com a gente. Mais uma vez, né, você sabe que passa nos intervalos, apoie eles também, comprando do seu comércio local. E abençoe, seu desejo, abençoe esses irmãos também. Mais uma vez, compartilha, manda para todo mundo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ano que vem a gente vai ter muitas novidades também, outros programas, outros vídeos. Então ativa o sininho aí no geralzão mesmo, para todas as notificações, para todas as postagens, para que você possa assistir e ver, que legal, vou mandar para alguém. Vou evangelizar também, vou compartilhar com alguém que eu sei que Deus pode tocar o coração. Obrigado, Deus abençoe, pela proteção de Nossa Senhora, né? Que a gente rezou tanto para ela e cantou a ela. Nossa Senhora, Mãe das dores, nossa Mãe das minhas dores. Não larga das dores não larga do sofrimento. Entrega para Nossa Senhora, Nossa Senhora das dores. O Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cante e reze este refrão. Sou todo teu. Proclame na sua vida. Deus abençoe. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar.